Beleza, bom, na aula passada então a gente fez aqui, né, o nosso counter, né, e a gente meio que sincronizou ele, a gente fez a lógica para ele só contar até o máximo de slides e até o mínimo, né, então belezinha. E agora nessa aula então a gente vai fazer com que esse navigator aqui, né, esse marcador de item, ele também vá alternando, né, então a ideia é que quando a gente passar para o vamos supor que a gente está no 1, né? Então, quando a gente passar para o 2, essa linha vai diminuir e essa aqui vai aumentar e vai ficar verde e essa aqui vai ficar cinzinha, beleza? E isso sincronizado, então, conforme a gente avança ou retrocede, beleza? Bom, eu estava aqui antes de começar a gravar pensando como que seria o melhor jeito de fazer isso e eu cheguei à conclusão que talvez o jeito mais simples, na verdade sempre eu tenho que me corrigir, né? Eu nunca vou saber se é o jeito mais simples, mas é o jeito mais simples que eu consegui imaginar, tá? Mas então o jeito mais simples que eu consegui imaginar é a gente meio que tentar sincronizar o nosso counter, que já está pronto, a gente já tem um contador, digamos assim, mapeando se a gente está de 1 até o total, no nosso caso aqui o total é 4, né? Então a gente já tem esse counter meio que mapeando e fazendo essa alternância desse número. Lembra que na aula passada a gente criou o nosso current counter, acho que foi a classe? Então aquela classe ela sempre atualiza 1, 2, 3, 3, 2, 1 e assim por diante. Então a gente vai usar aquela classe, não, né? Variável, tô falando classe. A gente vai usar aquela variável do nosso current counter e vai tentar dar match com qual desses itens aqui com algum desses itens aqui, né? E como é que a gente vai fazer para dar match? O jeito que eu imaginei é a gente, então, vai lá no nosso HTML, a gente tem as nossas navs aqui, tem até que deletar uma, porque agora a gente tem só 4 itens, né? Ou eu acrescento uma e vira 5, vou acrescentar, vai. Eu acho que o último era green, né? Deixa eu acrescentar aqui o nosso green. Deixa eu só conferir se vai ficar colorido de verde o último. Isso, era isso mesmo. Beleza, então a gente tem 5 slides e 5 itens aqui de marcação. Beleza. O jeito que eu pensei, a gente precisa dar match, a gente precisa falar aqui, tipo assim, ó, o número do counter, se for o número 2, então ele precisa dar match, a gente vai ter que fazer um if para comparar, né? Se o nav também tem o número igual ao do counter. Então, para o nav ter um número, a gente pode e a gente vai passar um atributo aqui. Aí, por exemplo, eu poderia vir aqui e passar id 1, beleza? Aí eu faria a mesma coisa para todos os itens, colocando o número. Desse jeito aqui, já resolveria o nosso problema, porque a gente então iria lá e faria um get attribute. O get attribute vai pegar o valor que tem aqui dentro e a gente iria comparar, então, o valor que está aqui dentro, no caso esse aqui seria 2, 3, 4, 5. E beleza, a gente iria comparar e a gente falar assim, ó, se der match, se o counter for o mesmo que 3, então faça esse elemento aqui receber a classe de active e remova a classe de active do elemento que estava antes. Essa é a ideia. A única diferença, e por isso que eu estou fazendo toda essa explicação inicial aqui, é o seguinte, a gente não vai usar ID. Por que a gente não vai usar o atributo ID? Porque o atributo ID, para a gente passar número cru, assim, 1, 2, 3, 4, 5, não é muito recomendável, porque dependendo do tamanho do seu projeto, se você estiver trabalhando num sistema, num aplicativo, algo maior, passar um número cru assim num ID pode ser que dê conflito em algum outro elemento de alguma outra página que vá ter também um ID cru em algum momento, tá? O ideal é a gente sempre passar um prefixo, por exemplo, nav hífen 1, tá? Aí fica mais adequado para a gente passar para o ID. Qual que é o problema de fazer desse jeito? É que o nosso counter, ele só contabiliza números crus, né? Então, se eu for comparar o número 1 com nav1, vai dar falso, certo? Porque 1 precisa ser 1 aqui também para dar true, para dar verdadeiro, certo? Então, dito isto, tá? Um pouquinho de teoria. Dito isto, a gente vai usar uma outra propriedade que eu não cheguei a ensinar lá atrás na parte de HTML e tal, lá nos nossos primeiros módulos, que é o data, tá? O data é o seguinte, ele é um atributo genérico, tá? A gente pode usar
Deixa eu deletar aqui e dar um exemplo aqui mesmo. A gente pode usar data hífen qualquer coisa que a gente quiser, tá? Então eu poderia colocar data hífen nav, poderia colocar data hífen item, não importa. O que importa é que o atributo data hífen e alguma coisa que eu quiser, tá? É reconhecido pelo HTML, no caso o HTML a partir da versão 5. E o que acontece? Aí a gente pode mapear ele lá no nosso JavaScript sem que ele seja um ID, sem que ele dê conflito com o ID, e a gente pode colocar um nome customizável nele. Então, eu vou usar DataNav aqui mesmo, e aí eu posso falar que o nosso DataNav, agora sim eu posso passar um número para ele, porque ele não vai ser um ID, ele vai ser um data alguma coisa, no nosso caso aqui DataNav, beleza? Então eu vou fazer a mesma coisa para os outros, e a gente vai ter os nossos DataNavs. DataNav 2, 3, 4, 5. Beleza. Bom, essa é a primeira coisa que a gente tinha que fazer. E já fiz toda essa explicaçãozinha, né? E agora vamos então cair aqui no nosso JavaScript, tá? Aqui eu também estava pensando, e a gente vai precisar de dois métodos, tá? Um para o quê? Para limpar. Então a gente nunca vai saber exatamente qual que está ativo quando a pessoa for clicar. Então o que a gente tem que fazer? Tipo assim, primeiro limpe todos, ou seja, remova a classe de Active de todos eles. Ops, cadê aqui a classe de Active? Aqui. Então, primeiro, a gente vai mandar remover. Então, não importa se está no 3, se está no 5, se está no 2. A gente vai mandar remover de todos. Beleza. E a segunda coisa que a gente vai fazer é mandar acrescentar no que der match. Então, acho que isso ficou mais coerente. Primeiro, eu removo tudo. Beleza. Depois que eu removi, verifique qual que está dando match com o nosso counter e acrescente de volta a classe. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer... eu vou chamar essa primeira classe aqui de... Deixa eu pensar. A gente vai chamar ela de... Eu acho que eu vou inverter as coisas aqui. E o remove, ele tem que vir e depois logo em seguida do remove, tem que vir o add, no caso, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos trabalhar primeiro no que faz ficar ativo, tá? Então eu vou chamar aqui de set active nav. Beleza. Então vai ser var set active nav. Esses nomenclaturas de set, remove, add, tal, geralmente é muito usual usar essas palavras, tá? Mas é totalmente aberto, você pode usar o que você quiser. Então vai ser uma function, igual a gente está acostumado a fazer já aqui nos nossos métodos, nossos handlers. Beleza. Agora, para a gente setar, para a gente dar esse match, né, saber qual que é e qual que não é, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que capturar o ID. Ops, a gente tem que capturar o ID não. O DataNav, o valor que tem aqui dentro, ele vai vir como string. Então a gente vai ter que transformar ele em number, porque o nosso current nav, current counter, desculpa, ele vai ser um number também. Então a gente vai ter que transformar em number e depois a gente vai ter que comparar eles. Para a gente capturar esses DataNavs aqui, o que a gente tem que fazer? Um loop, certo? Porque são vários. Então a gente vai ter que ir no nosso JL Navigator e fazer um loop em todos os As que tem dentro dele, já que cada A não tem uma classe específica. Beleza. Então vamos lá declarar essa variável. Eu vou chamar ela de var... como que eu posso chamar isso aqui? Slide nav, tá? Ou, na verdade não é no slide, né? É no navigator, né? Então eu vou chamar de nav items, tá? E o nosso nav items vai ser igual, nav items, ele vai ser igual a document query selector all, porque a gente tem vários elementos dentro dele, né? E aí então a gente vai pegar o jl, navigator item, foi isso que eu coloquei? JL item navigator, na verdade. Então vai ser item navigator, que é o elemento pi. E aí a gente vai pegar todos os As dentro dele. Então é só passar um A aqui agora e pronto. Beleza? Então tá. Agora que a gente tem todos eles aqui no nosso nav items, a gente pode fazer um loop no nosso nav items para ir capturando então aqueles data nav que a gente colocou lá, aqueles números, né? Então, beleza. Então, vai ficar mais ou menos assim. For, nosso loop for, né?
Eu vou chamar esse elemento que a gente está navegando de eu vou chamar de NV, de nav, vai, beleza. Então a nossa var nav vai ser igual a 0, e enquanto o nav for menor que, aí a gente passa o nosso navItems.length, que a gente sabe que é 5, porque a gente sabe de cabeça, mas enfim, enquanto for NV for menor que 5, incremente NV. Então vai ficar NV mais. Beleza. Agora, aqui dentro a gente tem que capturar então os nossos atributos lá do DataNav. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou criar uma variável aqui dentro. Poderia ser um let também. Vamos fazer o let, vai. Para ficar escopado aqui dentro. Então, o let, eu vou chamar isso aqui de myNav. Pode ser, vai. E aí, deixa eu pensar direitinho para a nomenclatura ficar legal. Eu acho que vai ser myNav de number, tá? Beleza. E aí vai ser então navItems. E aí a gente tem que passar aqui o elemento que é NV, né? Porque o NV primeiro vai ser 0, aí ele vai somar 1, vai ser 1. Lembra que a gente está navegando dentro de um array? Eu estou sempre reforçando essa questão do loop, eu acho que você deve estar até cansado, né? Mas sempre é bom reforçar. Então a gente vai navegar dentro dos nossos elementos, beleza? E a gente vai fazer então o getAttribute, tá? E o atributo que a gente quer então... Esse método getAttribute é do JavaScript e ele recebe dois parâmetros, tá? O primeiro é qual atributo que a gente quer, que é o nosso DataNav, né? Na verdade, ele recebe só um no get, né? É no set que ele recebe 2. No get, a gente só passa qual que a gente quer, nav, sem o e no final. Isso. Então, beleza. Vamos fazer um console log para ver se funcionou? Console.log myNav de number. Beleza. Vou atualizar aqui e a gente precisa mandar executar isso aqui em algum momento, né? Então eu vou mandar executar quando a gente clicar next aqui. Beleza. Então quando a gente clicar next, ele vai lá no nosso set active nav e vai logar para a gente os nossos datanavs. Então vou atualizar aqui, vou clicar aqui no nav. E beleza, funcionou, ele capturou. Lembra que eu falei que a gente tem que transformar em number? Aqui ele está vindo como string. Lembra que ele fica azul aqui no console quando ele vem como number? Então vamos transformar em number. Como que a gente faz para transformar em number? A gente tem que passar um parseInt, tá? É um parseInt, tá? Isso aqui é um método também, e o que tiver dentro desse método... qualquer string, no caso, é transformada em números, se for uma string de número, lógico, né? E a gente, então, envolve aqui esse nosso elemento aqui, né? Dentro do parseInt. Então, parseInt, e aí eu colo aqui dentro agora. Vamos testar para ver se ele vai logar tudo azulzinho agora e ficar certinho? Vou dar um clique aqui, então. E agora ficou tudo azul. Beleza. Então tá do tipo number também. Agora a gente já pode comparar o nosso então myNavNum com o nosso current counter, né? Beleza. Então olha só, eu vou fazer só um console log aqui. Eu até deletei, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou logar o myNavNum e vou logar o meu current counter. Tá vendo que já existe o nosso current counter, tá? A gente usou na aula passada, nas aulas passadas, né? Beleza, eu vou logar os dois e a gente vai ver então aqui como é que vai estar isso. Vou dar um clique aqui. O nosso current é o 2 e o nosso myNav, né, que está vindo do DataNav, é do lado esquerdo aqui. Então isso aqui é o DataNav, isso aqui é o current slide. Tá vendo que está no 2? Então cada vez que ele roda o loop, ele está logando o current, né, 2222, e está logando cada item do loop. A gente tem que falar um jeito que na hora que os dois forem iguais, faça alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Atribuir a classe a esse elemento aqui, certo? Que seria o 2. Beleza, então vamos fazer isso. Como que a gente faz isso? Com if, certo? Então vai ficar mais ou menos assim. If myNavNum for a mesma coisa, for igual ao nosso current counter, eu vou pedir para dar só um console log true. Só para a gente
ver se está funcionando essa lógica aqui, né? Então, beleza, vou dar um clique. Funcionou no 2. Agora no 3. Bom, vamos fazer um teste aqui, vai, então. Eu vou fazer já para a gente adicionar a classe lá de JL Item Active. Acho que é isso, né? Isso aqui. Beleza, já vamos passar a classe ali então. Então, como que vai ficar isso? A gente tem que ir no nosso nav item nv, que é o item, né, da vez, digamos assim. Beleza, na hora que ele for 2 aqui, ele vai dar match, no caso... Enfim, na hora que a gente clicar lá, vai mudar para o 2, ele vai dar match e ele vai dar o set attribute no 2. Desculpa, vai dar o class list, que a gente vai fazer agora. Class list. Add, né, que a gente vai adicionar uma classe, no caso. E a gente passa o nome da classe, então, que é JL Item Active. Beleza. Bom, então só recapitulando, primeiro a gente pegou os números, né, armazenou dentro dessa variável os números de cada item aqui, certo? E agora a gente está comparando. Se esse número for igual ao current counter, que é uma outra variável que a gente tem, faça isso nesse elemento da vez. No caso, quando a gente clicar do 1 para o 2, o elemento da vez vai ser o 2. Na hora que a gente clicar do 2 para o 3, o elemento da vez vai ser o 3. E assim por diante. Então, se tudo deu certo, ele vai adicionar a classe. Eu vou colocar aqui nos elements, tá? Deixa eu atualizar. Vou inspecionar aqui para a gente ver se a classe vai ser adicionada. Então, primeiro, a classe está no primeiro. Quando eu clicar, tem que adicionar no 2. Vamos ver se funcionou. Beleza, funcionou. Só que olha o problema. Os dois ficaram ativos agora. Mas funcionou. Se eu clicar de novo, deve adicionar no 3 agora. Massa, legal. É isso mesmo que a gente queria. Agora que a gente já tem essa lógica aqui funcionando de adicionar, né? Lembra que eu falei que a gente tem que, antes de adicionar, a gente tem que remover todos? Porque se eu fizer esse procedimento, né, esse passo a passo de, tá bom, então primeiro remova de todos e depois adicione. Quando eu clicasse aqui, o que ele ia fazer? Ele ia remover qualquer um outro, no caso aqui tem 3, né? Primeiro ele ia remover e depois ele vai adicionar só nesse aqui. E aí ficaria só esse aqui, então, já que ele removeu todos antes. Então, é isso que a gente vai fazer agora. E para não ficar bagunçado aqui dentro, a gente vai fazer outra classe para isso. Desculpa, outro método. Esse método, ele vai chamar var change active. Beleza. E esse change active, ele vai ser uma function. Beleza. E aí, essa function, então, ela vai ter um outro loop aqui dentro. For, a mesma coisa. A gente vai ter que fazer um loop e a gente vai ter que falar assim, ó, para cada item do loop, só remove. Ponto. É isso. E não precisa de mais nada, tá? Então vai ser var, eu vou chamar de rm, de remove, tá? Vai ser igual a 0. E aí, mesmo procedimento do nosso loop aqui, né? Certo? Então vamos lá. Enquanto rm for menor que nav items.length, muito similar ao loop que a gente acabou de fazer antes, tá? Beleza. E aí ele faz o loop. E aí a gente vai então agora em cada item e fala para remover o class list. Eu vou até copiar daqui. E aí dentro do for, então, a gente só vai, ao invés de add, a gente vai fazer remove. E aqui não é nv, aqui é rm. Beleza, se tudo funcionou, ele vai remover a classe e aí depois ele vai setar. Para isso acontecer, a gente tem que chamar isso aqui, que é o segundo passo. Então, primeiro ele remove tudo, beleza? Ele vai executar o for, certo? E aí, depois que ele executar esse remove, ele vai executar esse método aqui. Então, a gente passa esse método aqui dentro. E aí, ao invés de a gente chamar o setActive aqui, agora a gente chama o changeActive. Conseguiu sacar o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o changeActive aqui. Aí, na hora que a gente chamar o changeActive, ele vai remover tudo e depois ele vai executar o set, que é esse aqui. Então, beleza. É isso. Vamos testar. Se funcionou, vai funcionar. Vamos lá. Vou clicar. Legal. Cliquei de novo. Legal. Mais uma vez e mais uma vez. Legal. A nossa lógica está funcionando. Maravilha. Só que agora, na hora de voltar, não funciona. Eu acredito que a gente não vai precisar fazer nada, porque o
O change, como ele remove tudo e o match, ele dá match com o current, então eu acho que é só a gente passar o nosso change active aqui também no prev e já vai dar tudo certo, porque aparentemente já está servindo também para voltar. Vamos ver? Vou para frente, 2, 3, legal. E vou para trás, também funcionou. Maravilha, legal?